Orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência, sem Deus, para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor e descobrir um propósito grande bastante para dar sentido à vida. Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Shiro e este é o Resenha Cristã. Hoje vamos falar do livro Ego Transformado, do Tim Keller. Tim inicia o livro questionando: quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Podemos às vezes achar que seriam boas ações, ou até mesmo uma série de comportamentos moralmente aceitos, mas a gente sabe que isso não é possível, pois é muito fácil fazer boas ações simplesmente para afagarmos nosso ego, e podemos ter comportamentos morais com o coração cheio de medo, orgulho ou sede de poder. Então, como conseguimos ter um coração transformado por Deus? E o texto base que Tim usa para esse questionamento está em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 21 ao capítulo 4, do versículo 7, que diz: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Nesse trecho, Paulo relata que alguns irmãos estavam usando esses possíveis relacionamentos com Paulo e Apolo para ter um trampolim em um tipo de jogo de poder. Aqui, é possível afirmar que há um motivo de desentendimentos e falta de paz entre os coríntios, o orgulho e a vanglória, que é afirmado no versículo 6 do capítulo 4. E aqui, Tim chega ao ponto que ele queria chegar, o problema da autoestima. Tim afirma que até o século XX acreditava que as pessoas que cometiam algum tipo de crime por elas possuírem algum tipo de autoestima elevada, sendo elas superiores a quem recebia esse crime. Totalmente contrário ao que nos é percebido nos dias de hoje, em que os criminosos são tidos com baixa autoestima. Antes, com elevada autoestima, as pessoas eram alertadas sobre a sua maldade. Hoje, o problema da baixa autoestima é muito mais atraente, somente precisamos educá-las. Mas toda essa problemática da autovalorização em nossa sociedade é contrária à que a Bíblia nos traz. E no livro Ego Transformado é relatado que Paulo traz 3 coisas a respeito da autovalorização e do ego humano, que são a condição natural do ego humano, a visão transformada do eu e como alcançar uma visão transformada do eu. Tim relata que para Paulo tratar a condição natural do ego humano, ele usa a palavra físio, que tem um sentido literal de superinflado, inchado ou algo parecido com fole, e com isso Keller traz 4 definições para o ego humano, sendo ele vazio, dolorido, atarefado e frágil. Sendo ele vazio, porque ele sempre busca algo que dê senso de valor para ele, alguma singularidade e propósito. E ele é dolorido, pois sempre tenta procurar chamar atenção para si. Exemplo que o Tim dá é de uma caminhada. Quando não temos nada de errado, quando o nosso corpo funciona perfeitamente, não prestamos atenção nele. Mas quando temos alguma dor no nosso pé, o pé fica latejando o tempo todo, chamando atenção para si. E ele também é atarefado. Como é vazio, ele vive ocupado com 2 tarefas: comparação e vanglória. E Tim relata que no livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis descreve: orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm o orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, não existiria orgulhosos. E por último, ele relata que o ego é frágil. Assim como falamos, o ego é vazio, mas é superinflado, assim como uma bexiga.
E como uma bexiga cheia de ar e não abastecida com algo sólido, a qualquer momento ela pode estourar. Após relatar a condição natural do ego humano, Tim ainda fala sobre a visão transformada do eu. E diz que em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Paulo relata que realizará alguns trabalhos, porém, nos versículos 3 e 4, ele relata que pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Aqui, Paulo deixa claro que ele não buscava aprovações alheias e muito menos nele mesmo. Isso vem contra a nossa sociedade que, para dar equilíbrio à baixa autoestima, que procura aprovações alheias a todo momento, procura sempre elevá-la demais, dizendo: veja o que você já construiu, veja o que você tem dentro de você. O que realmente interessa é o que você pensa de você. Entretanto, o que Paulo nos deixa alerta é que tentar alavancar a autoestima seguindo nossos critérios ou critérios de terceiros é uma armadilha, não uma resposta. Paulo sabia exatamente quem ele era, o pior dos pecadores. Talvez você pergunte: como ele conseguia ter autoconfiança para pregar a palavra se ele mesmo se considerava o pior dos pecadores? Simples. Paulo não atrelava nenhum pecado à sua identidade. Ele também não atrelava nenhuma conquista a quem ele era. Sua identidade era isenta de qualquer ação de que ele já havia cometido, seja ela boa ou ruim. O que Paulo demonstra aqui é a verdadeira humildade retratada no Evangelho. Não a humildade que conhecemos hoje, mas a humildade em que o ego não chama atenção para si. A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que tem a humildade no Evangelho. É uma pessoa que se esquece de si mesma e cujo ego é igual aos dedos dos pés. Ele simplesmente exerce sua função, não implora por atenção. Os dedos simplesmente trabalham e o ego simplesmente trabalha. E Tim finaliza com a afirmação de como alcançarmos uma visão transformada no nosso eu. E você talvez se pergunte como alcançar essa humildade, como alcançar um autoesquecimento do nosso ego. Voltando ao texto, Paulo diz: embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico. A palavra justificar pode ser traduzida também como inocente. Paulo relaciona isso como se fôssemos diariamente entregues a um tribunal para julgamento, onde sempre buscamos nossas aprovações ou a dos outros. Mas Paulo continua dizendo: o Senhor é quem me julga. Contrário à lógica comum, no cristianismo encontramos alívio não em nós mesmos, nem nas nossas ações, mas em um tribunal que já aconteceu, um tribunal em que um justo foi dado como injusto, onde Cristo foi entregue à morte em nosso lugar. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo ainda afirma que, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, Paulo não se importa mais com o que ele pensa de si mesmo, nem o que os outros pensam, pois não há mais condenação, pois alguém já pagou o preço desse nosso tribunal diário, e esse alguém é Cristo. Que diremos então? Encontramos hoje uma sociedade sedenta por aprovação, seja nas métricas educacionais, seja nos padrões pré-estabelecidos, seja pelo fácil acesso à comparação com a vida de muitas pessoas. E o que isso nos causa? Apenas dias, meses ou anos procurando enriquecer nosso currículo para ter ótimas carreiras, nossas redes sociais com fotos de viagens aos lugares mais exóticos do mundo, buscar por lucro sem ao menos algum propósito concreto e por aí vai. O que o livro Ego Transformado nos ensina é que não precisamos de aprovação de qualquer pessoa a não ser de Cristo. Nossas boas ações agora não são para alimentar nosso ego ou para nos sentirmos bonzinhos ou superiores, mas sim porque amamos os próximos. Mas como fazemos isso? Devemos nos esvaziar diariamente de nós mesmos, buscando reviver o Evangelho a cada oração,
a cada devocional, a cada momento de comunhão, a cada trabalho realizado, a cada atividade física feita e a cada segundo de nossas vidas, lembrando que há alguém que já pagou o preço por nós e não vivemos mais por nós mesmos, mas por Cristo.